Você já se perguntou por que gostamos tanto de histórias de terror? Ou por que o desconhecido nos fascina e ao mesmo tempo nos causa arrepios? De creepypastas a filmes de horror, passando pelo fenômeno do true crime, parece que existe algo dentro de nós que anseia pelo sombrio. Mas o que nos faz buscar esse medo seria uma forma de encarar a nossa própria mortalidade? Ou um reflexo de algo muito mais profundo, escondido dentro da nossa psique? Hoje, nós faremos uma viagem pelos mistérios do medo através da psicologia e da filosofia. Vamos falar sobre Freud, Jung e Schopenhauer. E no meio de tudo isso, entender como o terror pode revelar segredos obscuros sobre a mente humana. Então, relaxa, pega um café, pois vamos adentrar na escuridão da mente. Freud, o pai da psicanálise, cunhou o termo unheimlich, que pode ser traduzido como o estranho ou o inquietante. Ele descreveu esse conceito como algo que nos causa medo, não porque é totalmente conhecido, mas porque é familiar o suficiente para nos perturbar. Mas antes da gente mergulhar nisso, deixa eu te contar um pouco sobre o Freud. Ele nasceu em 1856 na Austrália e revolucionou a forma como entendemos a mente humana. Sua obra, O Inquietante, Das Unheimlich, publicada em 1919, traz essa ideia de que o medo não vem do que é novo, mas sim do que parece familiar, mas está ligeiramente errado. Pensa em bonecas que parecem quase humanas, mas não completamente. Casas abandonadas que lembram lares acolhedores, que agora estão vazias e sombrias, ou até mesmo figuras mascaradas que escondem rostos que sabemos que existem, mas não conseguimos ver. O terror não está apenas no que é diferente, mas no que nos faz sentir desconfortáveis, justamente por ser familiar e dissocido ao mesmo tempo. E é por isso que histórias como as de casas assombradas, bonecas possuídas, nos assustam tanto. Elas brincam com nossa percepção do que é real e do imaginário. Agora vamos falar de Carl Jung. Ele nasceu em 1875 na Suíça e trabalhou lado a lado com Freud antes de seguir seu próprio caminho na psicologia analítica. Uma das suas maiores contribuições foi o conceito de a sombra. Segundo Jung, dentro de cada um de nós existe uma parte reprimida formada por desejos, impulsos e traços que preferimos não admitir. Muitas vezes, essa sombra carrega nossos medos mais profundos e nossos lados mais obscuros. E adivinha, o horror nos permite dar vazão a essa sombra. Quando assistimos a um filme de terror ou ouvimos histórias macabras, estamos de certa forma nos conectando com esse lado reprimido. O vilão do filme não é só um monstro, ele representa algo que evitamos dentro de nós mesmos. O conceito de a sombra se manifesta fortemente nos arquétipos do horror. O vampiro representa desejos reprimidos, o zumbi reflete nosso medo de perder a identidade, e os fantasmas simbolizam traumas do passado que se recusam a desaparecer. Cada criatura do horror moderno é o reflexo de algo profundo dentro de nós. Arthur Schopenhauer, um dos filósofos mais pessimistas da história, e um dos meus favoritos inclusive,
nasceu em 1788 na Alemanha e sua obra mais famosa, O Mundo como Vontade e Representação, apresenta a ideia de que toda a vida é movida por um desejo incessante, a vontade, que nos impulsiona, mas também nos aprisiona no sofrimento. Mas e se o terror for uma forma de nos libertarmos temporariamente desse ciclo? Quando sentimos medo, estamos totalmente presentes. Nossos sentidos ficam aguçados. O coração acelera. O cérebro entra em alerta. É como se, por alguns momentos, fôssemos arrancados da monotonia do dia a dia e mergulhássemos numa experiência visceral que nos faz sentir vivos. E é aí que entra o entretenimento de terror. Ele nos coloca cara a cara com perigo, mas sem riscos reais. É o mesmo princípio por trás de montanhas russas ou esportes radicais. O medo nos dá um choque de adrenalina e isso pode ser viciante. Nos dias de hoje, a cultura do medo se expandiu para novas formas. As creepypastas, lendas urbanas modernas espalhadas pela internet, se tornaram fenômenos virais. Casos como o Slenderman ou histórias como o caso Amityville que ocorreu em 74 brincam exatamente com o que Freud chamaria de Unheimlich. São estranhas, mas têm um toque de realidade que as tornam assustadoras. Já o True Crime, o fascínio por crimes reais e assassinatos em série, revela outro lado do nosso interesse pelo macabro. Por que tantas pessoas passam horas assistindo a documentários sobre serial killers? Porque, no fundo, queremos entender o que leva alguém a ultrapassar os limites da moralidade e cometer essas atrocidades. Isso nos permite analisar o perigo de uma certa distância segura, como se estivéssemos decifrando um quebra-cabeça sobre a mente humana. Então, por que somos atraídos pelo medo? A resposta está na nossa própria psique. O horror nos permite confrontar o desconhecido, dar vazão à nossa sombra e experimentar emoções intensas sem consequências reais. Ele é um reflexo do que tememos e, ao mesmo tempo, do que somos. E você? Qual é o seu maior medo? Você já se perguntou por que ele te assusta tanto? Deixa aqui nos comentários, quero saber sua opinião. Se esse vídeo foi útil para você, considere se inscrever, deixar o like para receber os próximos. Aqui nesse canal falaremos sobre filosofia, psicologia e quem sabe até sobre espiritualidade. E lembre-se, às vezes o verdadeiro terror não está lá fora, mas sim dentro de nós mesmos.